Boa tarde, oitavo ano. Eu tive que ir ao hospital de manhã, daí não deu para eu fazer os vídeos de manhã, tá? Gravar. Então, por isso que vou enviar agora na parte da tarde, tá? Por isso que foi gravado agora na parte da tarde. Desculpa. Então, hoje nós vamos fazer a correção da atividade do assunto tipos de voz passiva, que foi da aula anterior, tá? Depois da correção, você envia as suas atividades. Então, a primeira questão na página 184. Leia o anúncio publicitário a seguir e responda as questões de 1 a 2. Como as letras são tão pequeninas, eu vou ver se eu consigo ler. Vende-se, tá bem, mesmo ao meio, né? Até 1.300 quilômetros, com apenas um tanque, eu acho, um tanque, a única tecnologia que une a grande economia do diesel com alta performance de um áudio. O produto anunciado é um automóvel. O que a imagem de uma plataforma de petróleo colocada à venda sugere sobre o veículo anunciado? Então, sugere que o automóvel é tão econômico que a plataforma de petróleo deixará de ser necessária. A 2. Releia a oração que aparece na faixa presa à plataforma de petróleo. Em que voz verbal ela se encontra? Na voz passiva sintética, né? Vende-se. É o verbo acompanhado do pronome apassivador se. B. Observe que na oração o sujeito não aparece. Essa ausência prejudica a compreensão do sentido da oração. Por quê? Não, o sujeito é a plataforma de petróleo. O que pode ser compreendido pela imagem que aparece no anúncio. A língua, só é até aqui, né, gente? Pequenino assim, pô. Só isso. Deixa eu ver se tem alguma coisa para cá, né? Não, começa aqui, ainda tem um pouquinho aqui. O poema que você leu trata-se de questões que estavam sendo discutidas na época de sua publicação e também da função social do gênero. Agora você vai ler uma notícia sobre um problema social e ambiental. Será que esse tema caberia em um poema? Leia a notícia e responda as questões de 1 a 3. Polícia apreende material ilegal de pesca e solta 30 quilos de peixe. Uma rede de 600 metros de nylon foi apreendida junto com os pescadores na barragem do Palmital, entre o Distrito Federal e Minas Gerais. Cerca de 600 metros de rede de nylon para a captura de pequenos peixes foram apreendidos na manhã desta quarta-feira, 27/3. Além disso, os pescadores que haviam sido capturados,
foram devolvidos para o habitat natural. Os pescadores fugiram e deixaram para trás as redes com 30 quilos de peixes capturados, entre eles bagre, pacu e traíra. Todos os animais estão fora do tamanho permitido e não são nativos de represa. E por isso a pesca é considerada predatória. Na região da barragem do Palmital, entre Distrito Federal e Minas Gerais, onde foi feita a apreensão, só é permitida pesca amadora, acompanhada da licença de pesca amadora emitida no site do Ministério da Pesca. Primeiro, a pesca ilegal, infelizmente, ainda é muito praticada no Brasil. Por que fatos como esse ainda ocorrem no país? Porque as pessoas ainda não se conscientizaram da necessidade de evitar a pesca predatória. 2. Releia o subtítulo da notícia. Em que voz se encontra a forma verbal dessa oração? Voz passiva. O sujeito pratica e sofre a ação. B. Que termo é enfatizado nessa oração? É enfatizado o sujeito paciente. Entre aspas, uma rede de 600 metros de nylon. Fecha as aspas. C. Que termo foi omitido nessa oração? Por que você acha que se deu essa omissão? O agente da ação verbal, 2 pontos. O agente da ação verbal, 2 pontos. Porque o agente da ação verbal é a polícia, vírgula. Elemento já conhecido do leitor. Na oração, por isso a pesca é considerada predatória, há um sujeito expresso. Identifique esse sujeito. Ele é agente ou paciente? A pesca, sujeito paciente. Então, era essa parte aí, com mais aquela que eu falei que eu pensei que começasse lá, né? Atividade pequenina, tá? Não dá nem preguiça porque é muito pequena. Então, gente, eu fico esperando as atividades, tá? Fico à espera. A qualquer hora, uma primeira avaliação pode surgir, tá? E se você tiver todas as suas atividades, você terá 5 pontos. Você vai apelar apenas para o trabalho que vai ser realizado, não sei como é que vai ser, valendo 5 pontos. Então, envie suas atividades, porque a qualquer momento pode se pedir um trabalho valendo 5 pontos, valendo a primeira avaliação, tá? Aqui nós temos um pequeno assunto também, que é a linguagem, não é tão pequena, é a linguagem figurada, tá? Eu vou falar somente sobre o assunto, não vou pedir ainda atividade, somente o assunto. A linguagem figurada é muito presente nos poemas e nos textos literários em geral, mas é explorada também nos mais diversos gêneros textuais. A linguagem conotativa ou linguagem figurada
É um recurso em que as palavras ou expressões adquirem um significado novo, não convencional, dependente do contexto. A linguagem denotativa, a palavra é usada em seu sentido literal, convencional, né? Então, nós sabemos que a linguagem conotativa e a linguagem figurada, elas não emitem sentidos reais, diferentemente da linguagem denotativa. A linguagem denotativa, ela indica linguagem real, fatos reais. A conotativa é apenas uma comparação dos fatos, de acordo com o contexto. Algumas figuras de linguagem. Aqui nós temos um exemplo, primeiro. Seu filho é seu espelho. Linguagem conotativa ou figurada, é apenas uma comparação. Como tem um provérbio que diz que o pai é o espelho dos filhos. Tá? Então é a mesma coisa, seu filho é seu espelho. Agora, o espelho quebrou, linguagem denotativa, é a linguagem real. Então, a linguagem conotativa ou figurada é apenas uma comparação. A linguagem denotativa é o fato real. Algumas figuras de linguagem. Metonímia consiste na substituição de uma palavra ou expressão por outra, havendo entre elas uma relação de proximidade, de familiaridade ou de contiguidade. A metonímia ocorre quando empregamos o nome do autor pela obra. Por exemplo, aliás, aceite uma ajuda do seu futuro amor pro aluguel. Devolva o Neruda que você tomou e nunca leu. Então, Neruda é quem? É o autor, né? Por isso que diz o nome do autor pela obra. Quem é que você lê? Você lê o Neruda, que é o autor, você lê a obra de Neruda? Você lê a obra de Neruda. Eu leio Cecília Meirelles. Eu li Machado de Assis. Eu li Olavo Bilac. Então, eu leio quem? A obra de Machado de Assis, a obra de Cecília Meirelles, a obra de Olavo Bilac e não o autor. Então, quando isso acontece, nós temos uma metonímia. Mas tem várias metonímias. Aqui nós vimos só o autor pela obra. Agora vamos ver a marca pelo produto. Eu tomo uma Coca-Cola. Ela pensa em casamento. Eu tomo quem? O líquido. Né? Eu não tomo. A Coca-Cola é o quê? É o que está lá no... É o que se dá o nome ao título da bebida, né? Coca-Cola. Eu tomo outro líquido, vamos ver o nome de outra bebida. Eu tomo 1 litro de vinho. Não, eu tomo o que está dentro, o líquido, e não o recipiente, né? Eu tomo 1 litro de refrigerante. Eu tomo o líquido e não o recipiente.
Então, aí é a marca pelo produto. Coca-Cola é a marca. Eu tomo o produto que está dentro do recipiente. Usa-se a marca Coca-Cola no lugar do produto. O continente, o que contém algo, pelo conteúdo, o que está contido em algo. No jantar da noite passada, comi apenas um prato. O que comemos não é o prato, mas o alimento nele servido. Tomei um copo de água. Toma-se a água e não o copo. E assim sucessivamente. A parte pelo todo. Todos precisam de um teto para morar. Usa-se uma parte da casa, o teto pela casa toda. Quando eu digo preciso de um teto para morar, eu estou me referindo à casa toda e não apenas o teto. Metonímia também. O singular pelo plural ou vice-versa. A mulher ainda sofre discriminação na sociedade moderna. A palavra mulher, embora no singular, representa todas as mulheres. O homem é um ser bruto. Eu não estou me referindo a apenas um homem, mas a todos os homens. Então, aí é o singular pelo plural. Embora no singular a palavra representa várias coisas. A matéria com que se fabrica algo, pelo objeto, algo feito dessa matéria. No almoço, os cristais tiniam e os convidados sorriam satisfeitos. Usa-se a matéria, o cristal, no lugar dos copos, né? No almoço, os cristais tiniam. Quem tinia eram os copos, não a marca, que eram de cristais. Então, a metonímia, nós vimos. A metonímia é o nome do autor pela obra, a marca pelo produto, o continente pelo conteúdo, a parte pelo todo, o singular pelo plural, a matéria pelo objeto. A sinestesia. A sinestesia consiste na associação de palavras que expressam sensações percebidas por diferentes órgãos dos sentidos. Então, a sinestesia, ela refere-se aos nossos órgãos do sentido. Quais são? 5. Olfato, audição, visão, tato e paladar. Exemplo. Obrigada. Exemplo. Das janelas do pavilhão derramava-se no mar uma doce claridade, cor de pérola, que se embebia no silêncio da noite como um plácido suspiro de absoluto repouso. Então, aqui, das janelas do pavilhão derramavam-se no mar uma doce claridade. Então, aí está se referindo à visão e o paladar, né? Paladar, quando falamos de doce, e claridade, visão. Então, aí está se referindo a 2 órgãos do sentido, paladar e visão. A literação consiste na repetição ordenada de um som consonantal que pode ocorrer no início ou no final das palavras. Chove chuva, chove sem parar.
Então, quando você vir em algum verso a repetição de encontros consonantais, como aqui nós temos as consoantes CH, que são repetidas nos versos, nós temos uma aliteração. Então, a aliteração é a repetição de encontros consonantais em uma palavra. Aparece muito nos poemas. Antítese consiste no uso de palavras ou expressão de significados opostos. Então, a antítese são palavras contraditórias. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz que segue a noite escura, em tristes sombras morre a formosura, em contínuas tristezas a alegria. Então aqui nós temos as palavras contraditórias. Nasce o sol, mas não dura mais que um dia, morre, né? Depois da luz se segue a noite escura. Então nós temos luz e noite. Luz e escura, né? Em tristes sombras morre a formosura. Tristes, morre a formosura. Em contínuas tristeza, a alegria. Então, tristezas e alegria. Então, antítese são palavras contraditórias, isto é, sentidos opostos. Eufemismo consiste no emprego de palavras ou expressões que suavizam uma mensagem considerada desagradável ou chocante. Ele dormiu o seu derradeiro sono, quer dizer, ele morreu. Para não usar a palavra morreu, foi colocado ele dormiu seu derradeiro sono. Belíssima nota você tirou, 0. Então, são essas palavras que nós chamamos de eufemismo. Para você não usar palavras chocantes, desagradáveis, daí você usa um termo mais agradável. Hipérbole consiste no exagero intencional com o objetivo de intensificar a expressividade da mensagem. Pela lente do amor, vejo tudo crescer, vejo a vida mil vezes melhor. Então, a hipérbole indica exagero. Então, esse tipo de figura de linguagem nós usamos muito no nosso dia a dia, né? Já falei com você milhões de vezes. Chorei rios de lágrimas. Estou morrendo de fome. Estou morrendo de sede. Então, são palavras de exagero, que nós chamamos de hipérbole. Então, foram essas as figuras de linguagem que nós vimos, tá? Falando-se de linguagem figurada ou conotativa, que é a mesma coisa, e a denotativa. A atividade vai ficar para a próxima aula. Então, mais uma vez, 8º ano, envie suas atividades, que a qualquer momento você pode ter uma surpresa, tá? Trabalho valendo 5 pontos para a primeira avaliação e a atividade que você tem, 5 pontos. Se você não tem, fazer o quê? Né? Então, gente, uma boa tarde a todos. Desculpe-me por não ter enviado os vídeos pela manhã, tá? É porque tem coisas que a gente tem que desfazer, né? Tem casos, né, que pode mais que a lei. Então, portanto, não deu para eu gravar os vídeos pela manhã
mas estou fazendo à tarde. Vídeo é uma coisa que qualquer hora você assiste, de manhã, à tarde, à noite, seja qual hora for, tá? Então, até a próxima aula.